Pronto. Ana, eu queria agradecer tua presença e ceder o espaço para ti. Pode ficar à vontade. Obrigado. É, Também quero agradecer o convite e carinho de sempre e consideração, e a oportunidade de poder trocar com as pessoas um pouco de conhecimento, porque eu entendo que, no meu ponto de vista, o conhecimento ele é o que de fato transforma as vidas e transforma as pessoas. E a gente sozinho, a gente não constrói nada, a gente não faz nada. Então, eu sou uma pessoa totalmente aberta ao compartilhamento de informações. Acho que todas as pessoas que trabalharam comigo sabem disso, né? Todas as pessoas que passaram por mim, eu acho que essa é uma das minhas maiores características não existe pergunta boba, não existe conhecimento. Ah, eu não vou passar para ela porque senão ela vai saber mais que eu. Não. Eu sempre penso que para você ser um bom líder, para você ser um bom parceiro de time, você tem que ser uma pessoa aberta a dividir conhecimento, compartilhar, mas também aprender a saber ouvir. Então, quando veio esse convite, eu fico muito feliz porque já de quando eu comecei na carreira de recrutamento, uma das coisas que eu mais senti impacto foi nos processos seletivos. Muitas recrutadoras muito frias, muito em cima de uma camada e a gente como entrevistado, você às vezes chega numa entrevista achando que você está super aprovado e você não foi, porque você fica com essa impressão, ou então você não tem uma resposta transparente, um feedback sobre isso. Então, eu busco sempre trazer um feedback transparente e, é claro, a gente com muito respeito e cautela, porque muitas vezes muitas pessoas querem feedback transparente, mas elas não estão preparadas para isso, ainda não têm uma maturidade, ainda não aceitam isso. Então, isso tudo a gente vai mudando com o tempo, com a vivência, com a história de vida, entendendo as pessoas generosas como você e como a Lê, que dividem o conhecimento e que querem compartilhar com a gente, para que a gente tenha uma evolução na carreira e que a gente tenha um direcionamento correto ali, para que a gente seja feliz nas nossas escolhas. Então, quando eu escolhi estar nessa cadeira, escolhi ter uma missão muito forte de ajudar as pessoas a encontrar cada um o seu caminho. E o primeiro questionamento que você me trouxe, Luiz, foi ali quando a gente começou a conversar, é sobre a questão de escolha de empresa, como escolher a empresa, né? Como que a gente deve escolher a empresa para trabalhar. Quero aproveitar e deixar também, gente, o canal aberto para que a gente tenha uma troca, né? Não quero um monólogo shakespeariano aqui que só um fala, porque também tem hora que cansa a gente ouvir só a própria voz e não ouvir o que os outros têm a compartilhar, independente da senioridade, todo mundo tem algo a compartilhar e a ensinar e a dividir. E sempre quando eu penso, quando me perguntam, Hanna, qual que é a empresa que eu vou escolher? Como que eu faço para escolher uma empresa? Eu me lembro de uma vez, se alguém lembrar ou achar essa postagem no LinkedIn, traz para a gente. Uma postagem de um CEO de uma empresa nova que ele tinha aberto, que o sonho da vida dele era ir para o Google. E aí ele começou a fazer de tudo para ir para o Google, para ir para o Google. E aí a família dele apoiou, a mulher dele ajudou, e ele estava naquela loucura e ele conseguiu entrar. E ele estava numa dificuldade muito grande porque ele não conseguia ser promovido, ele não conseguia crescer, ele não conseguia atingir os OKRs lá para subir de carreira. E aí ele chegou para o pai dele e perguntou se o pai dele ajudava para ele continuar insistindo no sonho. E ele perguntou para a mulher dele se ela também ajudaria. Ela disse que sim. E aí um amigo dele que trabalha lá no Google chegou para ele e falou, eles tiveram uma conversa muito transparente que esse amigo ainda era um liderado. Eu vou achar essa história para compartilhar com vocês, porque isso me marcou muito. E esse líder dele falou assim, cara, você está super pronto, você tem X, Y, Z, H e o abecedário inteiro completo, só que não para o Google.
Mas se você for para o mercado com isso que você tem, você está muito além de muitas empresas e muitas pessoas. E aí ele ficou refletindo sobre isso e ele teve que escolher entre continuar no Google, insistir mais um ano e se frustrar mais uma vez por não ter uma subida de carreira do Google, ou sair dali, ir para uma nova empreitada, abrir a própria empresa que tenha o DNA real dele, ou ficar sofrendo. E aí ele saiu, abriu a empresa dele e deu super certo. Eu só não me recordo agora qual foi essa empresa. Vou procurar essa história. Se a gente pesquisar, a gente acha. E eu lembro que a moral da história dele era: o Google às vezes é para todo mundo, mas muitas vezes o Google não é para você, porque ele não tem a ver com quem você é. Ele não tem a ver com a sua essência, por mais que você faça, não é para você, porque os valores que tem as entregas e o ambiente não são favoráveis para que você seja o talento que você nasceu para ser. Então, o meu primeiro conselho é: sempre que forem olhar uma empresa, às vezes a gente tem aquelas empresas que a gente fica, ai, meu sonho é trabalhar lá. Meu sonho é trabalhar lá, porque a gente fica preso, às vezes, a um discurso do mercado, um discurso da moda, um discurso de alguém que fala que um lugar é maravilhoso, e esse lugar, às vezes, não é essa maravilha para você, porque ele não tem a ver com você. Então, peço sempre que, antes de olhar quando vocês forem selecionar uma vaga para eleger como a empresa dos meus sonhos, olhem o fit cultural dessa empresa, os valores, não somente aqueles que aparecem ali no site da empresa, e façam um comparativo se esses valores têm a ver com quem você é, se não vai ferir os seus inegociáveis, se não vai, porque muitas vezes, né, eu e a Lê, a gente conversando ontem, inclusive ela até falou que passou por uma questão, uma empresa assim, que você acaba sofrendo coisas, e às vezes a gente pensa, ah, mas eu tô ganhando bem, vou passar por cima disso. E aí, a custo de quê? Né? Quantas terapias a gente vai ter que fazer, quantos medicamentos tem que tomar, quantos questionamentos de quem nós somos e o valor que a gente tem, às vezes, por uma empresa que não é uma empresa que olha para você como o diamante que você é. Então, escolha estar em lugares que olhem para você dessa maneira, que tenham os mesmos valores que você, que te desafiem da maneira como você é, porque não adianta você querer entrar, falar, eu quero entrar no Mercado Livre. Gente, o Mercado Livre é super workaholic. Se você não é, você vai ser esmagado, você vai sofrer, porque você vai falar, cara, não sou eu, não é meu estilo, não é meu ritmo, eu não consigo me adaptar, e aí uma hora você acaba se cobrando porque você não está conseguindo atingir aquele resultado, porque você está sendo promovido, que o coleguinha que chegou primeiro que você há 3 meses já está sendo promovido. Então, vocês têm alguma história para compartilhar de empresas que vocês passaram, de escolhas e que vocês acharam que eram as acertadas? Você tem, Luiz, alguma para contar para a gente ter um pouco mais de conversas aqui também? Qual a pergunta, Hannah? Eu tô falando da gente escolher empresas, e quando às vezes a gente faz uma escolha para uma empresa errada, que não é o seu perfil, que você acha que você tem o fit da cultura da empresa, que você vai viver aquilo, você escolheu errado e te fez super mal, e você teve um mega arrependimento ali depois que não dava para voltar atrás. Sim, porque eu já passei isso na minha carreira. Às vezes a gente imagina o jeito que uma empresa é, a gente romantiza ela pelo que a gente vê do branding dela, mas quando a gente entra lá dentro, a gente vê que é tudo diferente. Todo mundo ansioso, preocupado, cheio de coisa para fazer, né? Ocupados com processos. A gente acaba tendo um choque de realidade. Isso acontece, já aconteceu comigo. A gente não conhece as relações de poder ali de dentro, as dinâmicas que acontecem. Nem sempre a cultura organizacional ela reflete na comunicação da empresa, né? A gente pode buscar pistas, né, sobre os valores da empresa, sobre o que ela acredita, mas a gente sempre tem
um alinhamento de expectativas quando a gente entra na empresa, né? Às vezes tem empresas que nos humilham em processos seletivos, né? Às vezes nos forçam a entrar em plataformas como a Gulp, que a gente não vai ter a melhor experiência, né? Cada empresa vai trazer uma realidade diferente. E o que eu aprendi na minha carreira é que não existe só um caminho, né? A gente pode trilhar caminhos diferentes. A gente tem startups, médias empresas, grandes empresas, dá para empreender no mercado. Existem diferentes formas de fazer essa rota. Essa é a minha visão, Rana. Perfeito. Mais alguém quer compartilhar? Não. Então, sempre olhar. Pode falar, Maria. Tá Maria, seu mudo? microfone não está funcionando. É. Eu acho que é do lado da câmera, no microfone. Não. Tá. Vai do lado da câmera, onde tem o microfone, clica na setinha e vê onde tem selecione o microfone para checar se o seu microfone está selecionado. Se você não conseguir falar, escreve, a gente lê aqui, não tem problema, tá? Enquanto ela escreve, Hannah, talvez você possa Sim. falar. Então, primeira coisa, checar a reputação dessa empresa. Olhem os canais. Além do link, daquilo que é divulgado no LinkedIn, que é o famoso branding, o site da empresa, olhe também Glassdoor, né? Olhe na sua rede de contatos, por exemplo, pessoas que trabalham lá e pessoas que fizeram o processo seletivo, acompanhar também para entender o que funciona para você. A experiência de estar em uma empresa, ela começa a ser avaliada de como ela é no processo seletivo. Como que você foi recebida no processo seletivo? Porque aquela recrutadora é reflexo do que ela vive ali, ela é reflexo dos gestores e da liderança, de como ela vai sentir e a transparência do que ela vai te trazer. A sua entrevista com um gestor, né? Aquele gestor, ele está ali para, de fato, ouvir, tirar suas dúvidas, olhem também o site e tirem as suas próprias dúvidas e façam essas questões ali com relação à cultura que a empresa aplica, para ver se, quando ela vai te responder, se aquelas respostas não vão ferir nenhum tipo de algo inegociável seu, ético, ou se vai realmente, de fato, atender a sua necessidade. É claro que a empresa não é filantropia, não é a casa da mãe da gente não. Vai ter os desafios, nem tudo são flores para todas as empresas. A empresa que mostra que é tudo lindo, maravilhoso, 100% é mentira, gente. Porque se trata de seres humanos e as empresas são feitas de pessoas, independente do serviço que elas entregam. E as empresas, elas estão passando cada dia mais, empresa de Instagram, exatamente. Família de margarina, né, José? Família de capa de margarina, não existe isso. São empresas reais, com dificuldades, com anseios e com desejo de crescer, e nós, que somos as pessoas, vamos fazer parte do crescimento dessa empresa. Então, façam essas avaliações. Olha o site, olha a reputação, olha o que os colaboradores falam sobre essa empresa. Entendam se o que a vaga pede tá claro para você, todos os acordos ali do que você vai fazer, do que você vai aprender, quais são os caminhos. Eu busco uma empresa que eu tenha a possibilidade de crescimento de carreira. A Maria escreveu, gente. Ela quer comentar que ela teve uma experiência um pouco atípica de trabalho numa empresa ótima, que valorizava muito a saúde mental dos colaboradores, mas tinha muitas iniciativas legais e o clima era incrível. Mas senti muito infeliz porque faltavam metas que ajudavam a crescer e desenvolver o profissional.
Pois é, também tem que ter isso. O clima da empresa organizacional, ele também tem que estar elencado com aquilo que você quer de carreira, né? Você é uma pessoa, Maria, que você quer uma empresa que te proporcione um desafio, que te dê um plano de crescimento de carreira. Se não tem isso, você está lá só para passar um tempo, né? E aí você tem que, porque para algumas pessoas esse é o cenário ideal. Mas para você que está estudando, está crescendo, está olhando as coisas novas em mercado, você fala, não, o que eu quero? Qual que é esse tipo de empresa? Então, quando você for fazer a busca dessas empresas, olhe como é o programa de crescimento, o programa de carreira, né? Existem, o que a Jéssica está falando? Existem empresas que elas ainda têm isso, ainda está implementando. Eu prefiro as empresas que são sinceras e falam assim para a gente: olha, a gente ainda não tem um plano de carreira definido, estamos desenhando isso, mas o time que está entrando pode ajudar a gente a construir isso. Mas aí você perguntar o quanto isso é factível, o quanto isso é real, porque é isso que eu quero, porque o que acontece? Essa recrutadora pode estar dando um tiro no pé se te contratar e esse plano não for real. Porque aí o turnover da empresa vai no alto. O que, que é o turnover? Pessoas saindo, aí o clima fica ruim, aí a pessoa sai e você tem que contratar outra pessoa. Aí até achar tudo de novo, faz outro processo, é mais um tempo, e você é uma pessoa insatisfeita no mercado para ter mais uma opinião que não vai ser legal sobre aquela empresa. Então, você pode deixar no processo seletivo que você for conversar de uma empresa que não tenha essa estruturada esse plano de carreira, que você quer isso, que você quer ter as metas, as métricas e ferramentas para alcançá-las, mas que também, se necessário, você quer fazer parte desse processo. Isso já demonstra um grande talento seu para um olhar de quando a gente olha para a estratégia, né? Muitas empresas não têm ainda esse olhar e essa maturidade. Então, quando você traz isso, você está trazendo um diferencial seu no processo seletivo. Muito obrigada pela colocação, e realmente muito importante, Maria. Se tiver mais coisas, pode colocar, tá? Todos vocês. Jesse, quer falar, Jesse? Acho que a gente pode ler, Ana, mas eu queria complementar a pergunta dela, Tá. porque a Jéssica está trazendo o seguinte: se colocar no LinkedIn UX e UI designer no título, passa um ar de amador, que hoje em dia o ideal será product designer. Ainda mais com esse burburinho de IA, tem muita gente já falando no design engineer, que é isso que estaria mais na moda, né? O Uhum. quanto que você vendo da perspectiva de recursos humanos, o quanto que ter essas nomenclaturas ali na tag do LinkedIn é importante? Lá em cima, aquelas tags, quando a gente faz a colocação dos cargos que a gente atende, é para a gente aparecer nas pesquisas mais assertivamente. Então, o primeiro nome, UX, UI, barra designer, barra o product designer ou o que você for colocar, vai ser a maneira com que você está se posicionando ali no mercado. Sendo bem sincera, nem Jesus agradou todo mundo, a gente não vai conseguir. Não vai. Gente, nem fiquem loucos pensando, meu Deus, toda hora essa loucura. Por isso que eu acho que o menino de ontem ficou que tem horror do LinkedIn. A gente tem que ter um pouco de paz interior, né? Como diz o mestre Shifu lá do Panda. Por quê? Aquilo que você coloca, às vezes para a empresa que você vai atender, para a vaga que você vai aplicar, é uma vaga de UX e UI, que ele quer uma pessoa que entenda de UX e UI, barra Product Designer. Você tem que pensar em qual que é o teu objetivo. Ah, é para esse tipo de empresa que eu vou me aplicar. Quem não acha isso e não concorda, sinto muito. A gente ajusta o LinkedIn muito mais para os nossos propósitos e para atender as necessidades das vagas que a gente atende. Então, vale colocar essas informações sim. Não levem tudo que a gente recebe a ferro e fogo, senão a gente vai ficar num tiroteio. Uma hora você vai, sabe, cabo de guerra, uma hora vai para a direita, uma hora vai para a esquerda, e você não sabe o que você faz, isso deixa a gente até um pouco perdido. Ana, tem outro ponto também, você comentou da busca, né, no LinkedIn.
A gente pode colocar um cargo na tag como Product Designer, mas Isso. termos como UX Design e UI Design pode estar nas descrições de cada cargo, porque a busca também pega isso, né? Além disso, ainda tem o objetivo. Aquele objetivo que a gente põe o texto, ele é um texto geral onde a gente fala sobre hard skills e soft skills e conhecimentos que você tem num texto único, que a pessoa vai ler, ela vai falar, eu entendi a Samara. Eu entendi o que está aqui. Eu vou chamar ela para conversar. Eu quero entender um pouco mais. Mas não vale colocar lá em cima o nome da empresa, nas tags lá em cima. É o que você faz. Perfeito. A gente Sá, tem uma pode falar? pergunta, a gente tem uma pergunta aqui do Rivelino e depois tem a Samara também. Eu Tá. vou perguntar aqui. O Rivelino diz que está em processo de transição e que isso que você falou ele sente um pouco porque está cansado do que faz atualmente. Hoje ele é educador, montou um curso de UX e UI Design em uma instituição para jovens e adultos em situação vulnerável no extremo leste de São Paulo e está à frente disso atualmente. Tem 16 anos de experiência na área de educação. Quer muito entrar na área de UX e UI e muitas vezes essas dicas que você está trazendo são ignoradas porque a ideia é conseguir a primeira oportunidade e que seria muito pertinente o que você está falando. Aí ele disse que te adicionou no LinkedIn também. Você quer comentar alguma coisa? Quero. Muito obrigada. Depois eu vou. Eu não consegui olhar todo mundo ontem, tá? Então, se demorar um pouquinho, não fiquem bravos comigo. E a gente vai falando, eu vou conversando com vocês à medida do possível. Qual que é a minha opinião, Rivelino? É assim, incrível você estar fazendo essa transição. O design, o UX, o UI, ele é uma área libertadora porque ele abre os nossos olhos, porque o design ele está em tudo que a gente faz, em todas as ferramentas, em todas as experiências. O design ele é a experiência mais incrível que a gente proporciona depois para uma pessoa. É a nossa entrega. Então, acho que de repente, eu vou dar uma olhada depois no seu LinkedIn, pode estar faltando um posicionamento correto e você precisa ter um pouco de equilíbrio emocional neste sentido para saber separar o que é para você e o que não é para você. Acho que a gente precisa, quando você faz esse curso para pessoas de vulnerabilidade, acho que você consegue atingir, por exemplo, trazer isso. O Luiz é incrível nisso de mostrar, colocar no LinkedIn ali como criações que fez. Você pode colocar em destaques o que são coisas que você fez, projeto social, buscar empresas quando você for olhar essa primeira oportunidade que valorizam atitudes como a sua, que valorizem pessoas, a equidade. Então, você precisa olhar essas empresas, porque às vezes essa empresona que você está olhando, ela não é a empresa que vai dar o valor que você merece. Às vezes tem outra, às vezes tem uma ONG legal que tem coisas que fala, putz, eu queria um cara assim. Porque o que acontece? O seu perfil, ele olha para um nicho de mercado quando você olha para pessoas de vulnerabilidade, quando você pensa em educação, quando você pensa em coisas desse tipo, você tem um estilo de pessoa que ele é muito diferente do que o corporativez real. E às vezes um corporativez real vai te ferir, vai te frustrar. Eu tenho um amigo Lucas, que ele é designer e ele é professor de Senac, essas coisas todas. Depois eu vou conectar ele e você, para vocês conversarem e trocarem ideias. Porque eu acho válido ter ideias de pessoas que são com perfis muito parecidos para vocês trocarem, porque não é fácil, não é a primeira oportunidade, não vem simples, mas ela vem. A gente só não pode desistir, precisa se posicionar da maneira correta, ter um equilíbrio emocional para entrar nas entrevistas. E aí eu vou te acompanhando depois ali no LinkedIn, vou dar uma olhada no seu LinkedIn, ver como é que tá e o que, que eu posso te ajudar para a gente ter um posicionamento melhor com relação a isso. Sá, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Minha pergunta é sobre a descrição do LinkedIn, né? Que você falou para a gente colocar o cargo que a gente almeja e o cargo que a gente ocupa. E
A gente também pode colocar habilidades, por exemplo, no meu eu coloquei UX UI designer, coloquei product designer também, e eu sou boa com pesquisa, com prototipação, com teste de usabilidade, e aí eu coloquei isso na descrição. Colocar essas coisas assim de hard skills faz sentido ou a gente não deve colocar essas coisas? Lá em cima, você deve colocar somente os cargos em que você atua, que você tem propriedade de falar. E porque quando você olhar no descritivo da sua empresa, quando o recrutador for olhar no descritivo de atuação, aí ele vai ver o seu hard skill, soft skill e habilidades que você tem. O que, que é legal você colocar? Dentro dessa descrição tua, o projeto. Por exemplo, assim, UX Research no Banco Modal, no projeto de pesquisa qualitativa do lá, e aí tem uma telinha ali, lá, lá, lá. E colocando essa informação para saber e quais foram as ferramentas que você utilizou, quais tecnologias você utilizou ali dentro do time. Por quê? Lá em cima somente os cargos. O que você pode colocar dentro do teu sobre, aquela coisa de olá, meu nome é Samara, eu sou uma product designer plena, tenho formada em letras, apaixonada por animais, porque, por exemplo, às vezes é uma empresa que trabalha com pet. Putz, ela gosta de animais. Aí já vai criando o quê? Uma identificação. Quando a pessoa lê o teu sobre, ela vai criando uma identificação já com você, já vai falando, puxa, essa menina tem um pouco. No sobre, você fala sobre hard skill, soft skill, e você coloca um pouco, você imprime um pouco de você para que você mostre um pouco de você, se o seu fit cultural tem a ver com aquela empresa. Aí depois posso te dar te chamar para ajudar, e a gente só ajusta o texto e vai fazendo isso, porque tudo isso é ajustável. Tudo é Entendi. É até que a mudável. pessoa não fica parecendo um robô sem personalidade, né? É, eu Não, também tenho outra pergunta, porque você falou sobre mencionar os projetos e as empresas. Aí, assim, na empresa que eu tô, que é um centro de inovação que faz projetos de inovação para outras empresas, a gente isso. tem que assinar a NDA. E aí, Sim, isso é até um ponto sobre questão de portfólio, de case, porque eu não posso dizer abertamente que eu fiz um projeto para a empresa X e revelar tudo. sim. Tipo assim, disseram que você só não pode mostrar dados sensíveis, mas eu não sei nem se eu posso dizer o nome ou se talvez eu tenha que colocar o case atrás de uma senha. E se eu posso falar isso na descrição dos cargos, por exemplo, tipo, atuei em projetos para a empresa tal, fazendo tais e tais coisas, etc, etc. Dependendo da empresa, você fala, ó, a sua empresa, como ela é uma prestadora de serviços e ela faz projetos mais sensíveis, aí você pode colocar aquela informação. Atuei em projetos no setor bancário, setor automobilístico, para UX Research, com e faz um descritivo maior. Por quê? Algumas coisas que pelo NDA você consegue só apresentar e tirando os dados sensíveis quando você for apresentar o seu case para trazer no portfólio. E aí algumas coisas, aí você pode deixar, conversar com a recrutadora, falar, olha, fui para uma empresa X, mas eu não posso trazer esses dados porque são dados sensíveis. E isso elas entendem, tem que entender. A gente não pode fazer algo que nós assinamos, a nossa reputação conta muito, porque se no processo seletivo eu não respeito aquilo que eu me propus na empresa que eu estou, onde eu passei, então não vou respeitar nem lá na outra empresa. E se a empresa te pedir para não respeitar também, é porque a empresa também não vai respeitar uma série de coisas. Isso já serve para você selecionar. Tem maneiras de se colocar, né, Luiz? O Luiz que é mais expert nisso. Sim, sim. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre processo seletivo? Assim, perguntar para a recrutadora coisas que você sempre quis perguntar e nunca teve oportunidade? Dúvidas Ah, eu sobre queria critério seletivo? saber, eu queria saber assim, o que é que a pessoa tem que falar na hora de se apresentar também, porque parece que eu sempre demoro horrores
Ou falo de menos ou falo demais? E o que é que exatamente é importante de você falar para mostrar que você é a pessoa certa ou mais adequada para aquela vaga? Primeiro ponto, sabe? Você precisa se autoconhecer. Quem é você? Quem é a Samira? Sabe aquela coisa de o que que você gosta de fazer? O que que você faz nas horas vagas? Tem gente que fala assim: "Ah, eu gosto de faz aquele texto, parece que copiou e colou do chat GPT. Ah, eu gosto de ler livros, eu gosto de tananã, tananã. E aí ela vai e pergunta: qual foi o último livro que você leu? Aí, se de repente esse livro for um livro que ela leu, aí pegou na mentira. Então, conta um pouco sobre quem você é. Ah, meu nome é Samara, eu gosto de cozinhar, eu tenho um gato, eu moro em. Onde você mora? Em Nova York. Maceió. Eu moro em Maceió, eu moro com meus pais, sou formada em XPTO, e aí vai contando um pouco sobre você também. E aí você vai entendendo como ela vai abrindo a entrevista para você. Uma coisa que ajuda muito as pessoas, quem não tem muita experiência com processo seletivo, é utilizar um método que se chama STAR, para te guiar nas entrevistas. É isso mesmo, Jade, para destacar também a hard skill e soft skill. Boa, muito, é importante a gente trazer também no momento certo. Então, quando você já ouviu falar do método STAR, eu vou só colocar aqui no chat, gente. Ah, é bem legal. Bem legal. E é bom a gente treinar. Você sabe uma coisa que eu acho que funciona bastante para a gente criar um pouco de segurança? Parece bobeira, mas você pega o celular, você põe um cronômetro ali de 2 minutos. E aí você vai treinando. Oi, meu nome é Samira. Aí vai sair aquela coisa errada. Oi, meu nome é Samira. Faz 5 dias que eu não tomo Benegripe. E vai indo. E você vai treinando esse texto para você, inicialmente. Mas a gente pode utilizar esse método estar para guiar essa apresentação quando a selecionadora for perguntar sobre entregas que você fez, quem é você no time, projetos que você atuou. Então, ele guia. Aí, o que, que você pode fazer? Um cruzamento entre o que essa vaga está pedindo. Sabe aquela coisa? Ah, a vaga que é um product designer que faça isso, isso, isso. Aí você fala, olha, na empresa X, ó, eu vi que a vaga de vocês pede isso. Olha, eu já criei soluções assim, 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 nesse projeto. Ah, como que você fez? Ah, eu atuei num time com 2 pessoas, o meu papel foi esse, a solução foi essa, e a minha atuação foi essa. Então, o método STAR ele ajuda a te dar um pouco mais de confiança nesse storytelling, do que você vai contar, até que você tenha um pouco mais de repertório e segurança. Hard skill, soft skill é muito importante porque isso demonstra conhecimento. Você tem que saber, não adianta falar, eu sou paciente. Ah, eu sou. Não, gente. Dentro de um texto para não monopolizar as falas, não entendi. Pode falar. Porque senão eu ia. Tipo assim, eu acho que tem outras pessoas que querem falar no microfone também, sabe? E eu tô aqui falando. Não, quem mais quiser falar, pode falar, gente. Então, a gente pode utilizar esse método. O Washington quer falar? Não, eu acho que ele está na academia, gente. Está aproveitando o tempo, é isso aí. Vale a pena contar as outras informações, enfermagem e logística ou só focar na área de design? Eu tenho receio de focar e encontrar outras áreas e parecer que eu não sou focada em algo que eu dito. Jé, o que eu acho, tá? Sendo bem sincera, você não nasceu a partir do momento que você começou a mexer com design e atuar com design. Acho que tudo que você viveu e experienciou foi algo que te fez uma profissional melhor. Eu acho que você pode contar o como você migrou. Você pode contar, olha, eu iniciei a minha carreira, você pode montar um storytelling assim, porque senão vai ficar uma lacuna. Tem gente que tem lá só 2020. Ah, a 2020 eu comecei com isso. Ou 2021. Mas o que você fez antes?
né? Às vezes, de repente, imagina, você como que trabalhou com enfermagem e logística, às vezes o que você tem de conhecimento ali na enfermagem vai te trazer uma melhor visão para uma empresa que busca uma designer, uma farmacêutica. E aí você pode olhar para esse nicho, trazer essas soluções. Ou quando você olhar ali para outras áreas. Então, eu acho válido contar sim. Acho que não tem que tirar, você só tem que direcionar como você conta. Olha, eu comecei assim, eu tive essa experiência que me trouxe esse olhar para pessoas, olhar para soluções que eu não via. E aí veio a pandemia, aconteceu o XPTO e eu fui migrando e eu me apaixonei pelo design e hoje eu estou na área. Ponto. Eu tenho que contar. Biomedicina, migrei. A Malu disse aqui, ó. Só pergunta, respondido, Jessie? Você acha que quer comentar alguma coisa, Jessie? Se quiser, tá aberto aqui. A Malu disse que citou que ela veio de biomedicina, migrou e levou um fecho do recrutador. Nossa, deu a entender que eu não sou. Gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Acontece. Não é o ideal, mas acontece. Porque uma coisa que eu sempre busco, a gente não. Essa é a minha visão, Hannah, de todo o meu histórico, tá? De tudo que eu aprendi, de todas as pessoas que passaram por mim. Tudo que você fez e por onde você passou formou quem você é. Não dá para a gente fazer de conta de que não existiu. E faz parte da construção de melhoras até você chegar onde você chegou. Porque acho que essa recrutadora acabou sendo um pouco infeliz, acho que a maneira com que ela se colocou para você sobre como atuar e atuar. Se você contou que você fez uma migração, é uma escolha sua de vida. É a mesma coisa, eu não posso virar para ela que de repente ela era da, da administrativo e falar, nossa, você não pode ser designer? Pode. Por que não pode? As pessoas mudam de ideia. Se a gente eu penso isso, gente, a gente tem que buscar estar em lugares que valorizem quem nós somos e as mudanças que nós fazemos. Tem muitas empresas que eu já vi. Eu me lembro, ó, antes de ser Gup, era. Qual que era o nome da empresa, gente? Era uma outra. Quer ver? Que foi quando a Gup comprou. Deixa eu só achar aqui. Que aí eu vou falar, vocês vão entender. Empresa que comprou a Gup. Essa empresa que comprou a Gup, eu fui num dos últimos encontros que eles. E eu me lembro que uma coisa muito que mexeu muito comigo foi escutar o CEO, o dono, as lideranças e gerência falando assim, cara, tem uma empresa que chama Aerolito. Ele falou, olha, hoje grande parte das pessoas que eu tenho de liderança de outras áreas são formadas e vieram de outras áreas, porque vão trazer um outro conhecimento. Mas aí a gente não pode generalizar o pensamento de todo mundo, né? Eu penso sempre, eu busco de fato, gente, abrir o olhar para esse tipo de entender as pessoas, de onde ela veio, para onde ela vai. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai ficar, o mercado vai ficar só naquela bolha daquelas únicas pessoas tendo oportunidade. E por isso que eu busco ser uma recrutadora diferente. E aí eu quero que quando uma pessoa que passou por mim vai numa entrevista, ou que passou por uma vaga minha e não foi aprovada, eu falo, olha, hoje é não para você, igual no The Voice. Por isso, 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 se você melhorar isso, 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 na próxima vaga você vai ser aprovado no lugar que você for. E o feliz da minha vida é escutar a pessoa depois me devolver. Hannah, deu certo, funcionou. Então, penso muito que a gente precisa ter esse olhar mais aberto. Acho que vale contar, sim, o que fizemos. O Pedro, em caso quiser fazer o caminho contrário, está disputando uma vaga de UX para plano. Hoje, Pedro, inclusive, tem até algumas vagas que elas são híbridas, que pedem um desenvolvedor que tenha conhecimento como QA e deve, então você pode buscar esse tipo de empresa que queira esse tipo de olhar, porque eles estão fazendo um olhar reverso.
Como comunicar isso na entrevista, é isso que você pode falar. Você fala, cara, aí você tem que trazer esse conhecimento para as duas coisas. Você pode contar no projeto. Você fala, olha, aqui nesse projeto X, eu atuei como um UX, mas ali eu fazia também o papel do QA junto da área de planejamento. Né? Hoje, como UX, eu tinha um ponto focal junto com o time de desenvolvimento, onde eu conseguia fazer construções e você mostrar essa sua atuação e habilidade e entender se a vaga que ela está demonstrando tem a ver, você consegue fazer as entregas. E aí você contar isso para ela. Respondi, Pedro. Ó, o José Tiago perguntou aqui, ó, sobre o perfil generalista ou especializada. Como os recrutadores veem isso? Tenho a impressão que falar de generalista dá o ar de que não temos foco. Ou especialista. José, acho que isso depende muito. O que que você pode fazer? Se colocar lá naqueles cargos como generalista, porque você tem gente que tem de fato um perfil generalista, mas você precisa ter uma área específica de uma atuação mais sua profunda, para você contar. Falar, olha, eu tenho uma atuação generalista 360, então dentro da organização eu consigo ter um olhar macro e atuar nessa e nessa área, isso mostra até um perfil que você consegue transitar entre áreas, mas eu sou especialista nisso. Gosto mais disso, isso é onde eu tive um desenvolvimento maior. Se eu te disser que tem pessoas que vai achar que você não tem foco, é verdade. Acontece comigo, gente. Isso não é algo inerente a ninguém. Todas as pessoas estão sujeitas a isso, né? Então a gente só vai ter que aprender a lidar com isso e ver se o que vai funcionar ou não e como a gente vai contar essas histórias. Ah, tem isso mesmo, Malu. Ele perguntou se você não ia. Nossa, que pessoa grossa, gente. Eu acho que essa pessoa. Gente, vamos levar em consideração que essa pessoa às vezes não estava num bom dia, porque em algum momento, se você quiser mudar de área, você pode. A escolha é sua. Eu acho que esse recrutador está falando muito sobre quem ele é e qual é a cultura da empresa dele. Qual que é a cultura dessa empresa dele? Uma cultura que olha pessoas muito estáveis, na mesma caixinha, no mesmo lugar. E aí você fala, não é para mim. Exatamente. Porque imagina você ficar num lugar, você já está descobrindo que era para te deixar numa caixinha. E eu não tenho nada, existe lugar para todo mundo. Tem gente que quer um lugar estável. Já entrevistei várias pessoas que às vezes a vaga não tinha crescimento. Olha, a vaga não tem crescimento, é para ficar nessa área agora, a gente não tem previsão de crescimento. Pessoal, tudo bem, é isso que eu estou querendo para mim agora, uma estabilidade ficar assim. Ana, Agora, quando posso não fazer é, uma pergunta? claro. Abriu uma vaga no LinkedIn. Hum, Eu descubro um recrutador na empresa. Eu tomo a frente, em vez de mandar o currículo para a vaga, eu mando mensagem para o recrutador. Isso atrapalha ou ajuda? na verdade, você tem que fazer as duas coisas. Você manda o currículo para a vaga, a recrutadora está na sua rede, você vai mandar uma mensagem para ela. Oi, Hanna, tudo bem? Meu nome é Luiz. Vi a sua vaga X, põe o link da vaga. Me apliquei na vaga e gostaria de marcar um papo com você, ter mais informações sobre o processo. Podemos marcar um papo? Porque às vezes ela consegue fazer essa entrevista. Aí isso vai das duas, uma. Se ela puder, ela já vai lá no ATS, já viu que você tem que estar escrito. Lá o ATS é o canal que a empresa tem de formalizar que você se aplicou. Então, você se aplicou e ela te chama para conversar. Porque às vezes, gente, ATS, esse negócio de ATS é uma loucura. 300 pessoas, 500 pessoas para uma vaga. A recrutadora, a gente não vai conseguir ver todo mundo. Então, quando você tiver o nome, uma vaga que você conhece a recrutadora ali que está na tua rede, ou antes de ver a vaga, um amigo seu que trabalha na empresa X, você fala para ela, Maria, olha, eu vou me aplicar na vaga X,
posso colocar seu nome aqui? Você me indica para essa vaga? Posso colocar seu nome como indicação? Aí você já vai ter mais pontos. Falou, olha, me indiquei para a vaga, conheço a Maria da área X, queria marcar um papo com você. Aí ela vai te falar, se ela puder te chamar para conversar, ela já te chama para uma entrevista, isso adianta uma parte do processo, ou não. Aí também tem um não. Respondido, Luiz? Não vai dar minha pressão de jeito nenhum. Respondido, perfeito, obrigado. Agora a Samara está com a mãozinha levantada. Samara, você tem uma pergunta? Era a pergunta que eu tinha feito no chat sobre a gente ter que personalizar o currículo para cada vaga. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, como, dando como recomendação. Você acha que é realmente uma boa estratégia ou a gente também deveria pensar em buscar as vagas que realmente mais se encaixam com o nosso perfil? Já ouviu falar em estratégia de guerra? Não. Estratégia de guerra. O que vai funcionar para você naquele momento? É, de repente, você viu uma vaga e você fez um estudo que o seu currículo não está contando o que a vaga pede, mas você faz. Então, vale você fazer o ajuste. Você precisa somente comunicar o que você faz, que às vezes não está sendo comunicado. Então, esse é um bom exercício também para que você possa avaliar o que funciona. E pensa também, tem uma coisa: não de 10 coisas que a vaga pede, você não precisa ter as 10. Às vezes você, para se aplicar numa vaga, porque às vezes você tem 8. Mulher tem muito esse problema. Acha que precisa de ter. Gente, eu preciso de 100% de tudo para me aplicar, senão não vou me chamar. Não, gente. Porque aí tem o hard skill, tem o soft skill, tem coisas que você pode ser uma vaga que você se aplique, você tem um mentor para te ajudar a rampar alguma coisinha que está faltando, onde você tem um time. Agora, essas vagas que é só você, um sênior, e aí você não tem uma liderança, aí é um pouco mais complicado. Agora, quando você tem um time, quando você vê empresas que têm essa atuação, vai fundo. Ó, o Pedro falou aqui, enviar pedido de conexão é válido? Acho tão invasivo. Pedro, não é invasivo, você sabe por quê? O LinkedIn, ele é uma rede de conexões, ele é uma rede de networking. E às vezes você manda um pedido de conexão hoje porque você gosta da empresa X. Não tem uma vaga agora, mas amanhã vai abrir uma vaga e essa recrutadora vai olhar na rede dela. E você tem o perfil, porque ela vai buscar, nem sei, às vezes a gente faz busca ativa. Antes de divulgar a vaga, tem muitas vagas que elas não são divulgadas, que são feitas por buscas ativas. E o LinkedIn, quando ele traz, ele vai trazer as primeiras conexões que as pessoas têm. Então, o networking, ele abre portas. Então, faça pedido de conexão, mas faça pedidos de conexão que faça sentido, que conversem com a sua área de atuação, que conversem com o que você faz ou para onde você quer seguir. Então, não tenha vergonha. Fala, olha, gostaria de me conectar para trocar experiências. Faça pedido sim. Que mais? O RH, uma dúvida. O RH que vê o portfólio, se sim, o que acha mais atenção de um bom portfólio? O RH também vê portfólio. Eu, na minha carreira, particularmente, comecei a olhar portfólio quando eu comecei a trabalhar com design. Eu lembro que eu olhava e eu não entendia nada. Gente, eu só achava lindo. E aí, quando você começa a ter uma atuação muito forte com a área de design, com o UX, com os especialistas, a gente começa a entender as narrativas, o que falta e o que cada portfólio conta. A gente já consegue identificar quando é um portfólio que a pessoa criou e fez, quando é fez só por IA, a gente já consegue identificar. E quando a gente olha esse portfólio, o que a gente consegue entender? Um pouco sobre o perfil do gestor. Então, a gente consegue, quando a gente faz as entregas para mandar um shortlist com perfil para o cliente, eu vou mandar o seu perfil, tudo que a gente conversou e a minha avaliação, e eu coloco a minha observação sobre o teu portfólio, sobre coisas que eu gostei. Por exemplo, eu consigo contar assim, olha, o Pedro, no projeto, dá uma olhada no portfólio, ele fez um projeto X,
que deu esse resultado, que conversa com essa busca que você tem hoje. Então, vale mandar o RH, olha portfólio também. A gente não é especialista, mas a gente já sabe dar alguns toques, olhar algumas coisas também. A Maju, com júnior nas experiências, vale a pena colocar uma matéria da faculdade? Eu fiz um laboratório de UX UI, né, o FMG, que é uma matéria prática onde eu desenvolvi junto com a equipe um aplicativo de moradia. Fantástico. Maju, vale muito. Vale ouro, vale como destaque, tá? Você pode colocar isso como um destaque que você fez e o que vale você contar. A estrutura do aplicativo, qual foi o seu papel? Usa o método STAR para contar qual foi o teu papel, qual foi o seu papel, o que você fez, com quantas pessoas você atuou, qual problema você resolveu. É, e aí, porque isso mostra a sua atuação, a sua expertise ali como um júnior, e para onde você quer migrar. Então, colocar essas experiências é válido sim, e é muito importante. Se você não, como júnior, como o Luiz falou recentemente no papo dele, e ontem a Ale também falou, a gente vai criando, né? Ou você pega de repente Teve um menino que me marcou uma vez que eu contratei ele para o Itaú. Ele tinha desenvolvido um aplicativo, ele morava numa comunidade e ele identificou que ele tinha um problema de todo dia, ele fez um aplicativo por causa da avó dele. Todo dia que ela ia pegar ônibus, ela nunca conseguia pegar ônibus no horário e ela pedia as consultas no médico. Aí ele desenvolveu um aplicativo que ele conseguiu desenvolver uma solução para saber o horário certo de passagem do ônibus, e isso na comunidade virou uma solução para as pessoas. E aí ele contou isso, e ele tinha, para você ver como coisas diferentes, e ele tinha uma atuação com desenho gráfico, que precisava de uma pessoa de um olhar diferenciado para uma cara de alguma coisa que eles iam criar. O menino foi aprovado como júnior, e começou e foi muito legal. Mas aí é aquilo, você tem que ter um recrutador que tem que ter esse olhar, mas você também não pode desistir do seu sim. Na vida, o que eu penso? A gente tem sempre, é uma régua, é o 100%. A vida já vai dar 50% de não para você. Dê você o seu 50% e corra atrás dos outros 50%. Mais fácil alcançar primeiro 50% e depois 100%. Então, quando a gente se abate pelos outros, pelos nãos, a gente dá oportunidade para outra pessoa. E aí a gente não pode desistir. A Jessie, dúvida. Você disse que se a vaga pede 10 habilidades para a vaga, eu tenho 7. Dessas, nesse caso, eu devo ser honesta e dizer, e ainda vou aprender as outras 3, ou é melhor ser cara de pau e dizer que sabe. Não, é assim, ó. É aquilo, você se aplica e fala a verdade. Por quê? Se você fala que você sabe fazer algo e você não sabe, na hora quando vão te cobrar pelo que você sabe, pela tua entrega. Eu vou, pô, mas você não sabia? A vaga pedia era para fazer X. O que vale? Vale você ser transparente. Fala, olha, eu sei muito bem isso, 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 isso. Mas essas 3 aqui, eu confesso que eu ainda estou em rampagem, eu tenho um conhecimento técnico, eu só estudei, ou eu tenho um conhecimento técnico e apliquei em coisas que eu estudei e criei, mas não para uma empresa. Mas eu tenho uma fácil, a minha rampagem de aprendizagem é rápida, eu preciso só de alguém que me auxilie. Então, você está demonstrando que você tem facilidade para aprender, que você é transparente, né? Empresas buscam isso, pessoas que são transparentes e honestas, e que você quer crescer. Acho que a transparência é o melhor canal sempre. Porque na marra ninguém aprende. E com a pressão daquela que você fala mentir, ferrou, aí que é pior. Você não consegue nada. Dúvida do Pedro aqui. É mais geral. Existe isso de fazer currículo para cada vaga na GUP? Todas as aplicações que eu fiz na GUP é o mesmo currículo. É o mesmo currículo. O que vale? Você atualizar, Pedro. Porque se você não atualiza o perfil, ele vai aproveitar aquele que já está lá no automático. Você ajustar. Às vezes você viu que aquele currículo que está lá não está funcionando, muda, coloca outro.
Vai lá, Matheus, depois assiste mais e a gente consegue conversar mais. Se precisar, me chama também no LinkedIn, que a gente vai conversando também. A Maria Vitória. Às vezes, ao se inscrever para uma vaga, é pedida pretensão salarial, mas honestamente eu nunca sei o que responder. Estou em transição de carreira e não sei qual é o valor a estipular. Fico no receio de eliminar já nessa parte. Parece uma armadilha. Parece, eu também já achei isso, gente. Eu confesso para vocês, eu sou dessa área. Essa pergunta, na verdade, é para quê? Para nivelar se o budget que a vaga tem é o que você está pedindo. O que eu acho mega injusto? Quando eles colocam para você pôr o valor, mas não falar assim, estou aberta a conversar, quero entender. E o que vale você colocar sempre como pretensão? Você sabe quais são os seus custos com o que você tem atualmente, certo? Coloque uma pretensão dentro daquilo que você hoje tem como já a tua base atual, para pelo menos manter, ó, a partir de. Porque às vezes tem vaga que, vou te dar um exemplo, gente. Outro dia desse eu vi uma vaga que eu estava na 20ª pergunta, eu falei, eu vou até o final desse questionário. Aí vinha assim, a sua pretensão é maior que ou menor que? Eu falei, não, gente, né? Falei, não dá. E aí eu já desisti ali mesmo. Gosto das vagas que já deixam essa informação clara. Opte também primeiro por se aplicar por essas vagas que já deixa isso claro, pra você não tomar uma surpresa. De lá no final do processo, você fala assim, poxa, se eu soubesse disso antes, não teria me aplicado. Mas também tem um revés. Algumas empresas te entrevistam e falam assim, olha, nessa oferta, para essa vaga, a gente tem a oferta X. Se baseia no que você tem para fazer uma oferta, se o que eles têm dentro está atendendo a tua necessidade. Mas vale você ser transparente e colocar aquilo que vai atender a tua necessidade. Perfeito. Pessoal, a gente está perto do final. Eu queria saber só se vocês têm mais perguntas sobre processo seletivo, né? Dúvidas assim de interação com o RH, situações que vocês passaram na sua história, dúvidas legítimas, que talvez seja a dúvida do colega também. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Mona. Posso? Hanna, eu passei uma experiência, na última empresa que eu trabalhei que foi muito delicada, e que acabou fazendo com que eu tivesse só um período de praticamente 4 meses lá. A minha gestora foi demitida e logo depois eles demitiram a equipe inteira. Eu fui a única que fiquei, me seguraram um tempo, depois eu fui, demitida também. E é um período muito curto. Eu sempre fico na dúvida de, ah, Como se por posicionar? exemplo, se por exemplo numa entrevista seria antiético eu revelar esse processo, eu dizer, olha, realmente foi um período pequeno, tive essas e essas atuações, mas infelizmente né, teve essa mudança na maneira de conceber a equipe e realmente eu não consegui dar continuidade. Eu acho que vale você colocar, mas isso com muita segurança, porque se eu te falar que isso é mais comum do que você imagina. Você não vai ser, não é a primeira, não vai ser a última. Infelizmente, muitas empresas abrem vagas, mas não calculou a necessidade da vaga, se é aquela posição, se tem um budget, ou se de repente veio um gestor novo e ele vai fazer uma troca total de equipe. O que eu acho que vale, com muita segurança e tranquilidade, porque isso conta muito como você conta, como você transparece, sabe aquela coisa que teu olhar fala, tua boca fala, tudo fala. Uhum, Então você precisa primeiro tirar esse peso, que eu vejo que para você isso parece uma dor. Quando tem essa dor, a pessoa do outro lado sente. uhum, E aí você contar exatamente isso. Olha, minha última experiência teve uma duração curta, porque houve uma troca de gestão e nessa troca de gestão foram mudadas todas as cadeias do time por completo. Eu ainda fiquei por mais um período e depois eles fizeram a substituição por completo do time.
Não teve nenhum problema, não tenho nada a reclamar. Eu acho, a única coisa ruim é que realmente quando eu entrei, a gente não tinha essa visão, a expectativa era dar uma continuidade na atuação. Porém, foi uma decisão do negócio. Ponto. Não é Uhum. mentira, não, você não está denegrindo a imagem da empresa, você está dizendo a Uhum. verdade e como ela aconteceu para você e que também isso te afetou, isso é muito ruim. Como isso tem acontecido muito, eu entendo que muitos recrutadores, inclusive, têm tido até essa clareza de visão de que isso é mais comum e a gente precisa relevar isso, entender isso dentro do processo que acontece com todos os profissionais. Uhum. Ótimo, obrigada. De nada. Legal. Ana, vamos chegar no encerramento. Aí eu queria deixar um espaço aberto se você quiser passar uma mensagem para todo mundo que está aqui. Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês pelo momento, por estarem aqui com a gente até esse momento. Eu espero que tenha sido rico para vocês, o quanto foi para mim. Espero que a gente tenha a oportunidade de trocar mais. Vocês podem me acionar no LinkedIn, me chamar para conversar, porque às vezes a gente precisa trocar ideias. Vou combinar com o Luiz depois, que a gente vai sortear lá no final. Eu me disponibilizo aqui, Luiz, para deixar e a gente combina 2 sessões ou 3 ali de pessoas que quiserem que eu faça uma mentoria para a gente falar um pouquinho mais, a gente sorteia. E a gente põe 2 sessões, a gente combina de acordo com a demanda e como eu tiver para a gente se ajustar. E eu espero de verdade que tenha sido rico. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem procurar a gente. Amanhã tem mais conhecimento, tem ainda a conferência do Luiz, que vai acontecer em maio, que vai ser super rica, então vai agregar muito mais do que vocês têm ali de carreira. E eu só tenho a agradecer e aguardar o próximo momento para que estejamos juntos aí. Quem quiser também pode me seguir lá no Instagram. Depois a gente coloca lá no grupo e o grupo vai estar ativo. Quem está lá no grupo tem meu contato também para a gente conversar. Perfeito. Obrigado, Hanna. Obrigado pela participação. Foi excelente.